Mais uma temporada de Demolidor Renascido terminou, graças a Deus. E neste vídeo eu vou contar tudo o que eu achei com spoilers dessa segunda temporada de Demolidor Renascido do Disney Plus. Sejam muito bem-vindos ao Pérola Nerd. Eu sou o Matheus e já peço que vocês se inscrevam aqui no canal para mais vídeos sobre filmes, séries e cultura pop no geral. A segunda temporada de Demolidor Renascido comprova aquela clássica frase do filme do Batman com Coringa. Ou você morre herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Porque olha, como foi difícil terminar essa temporada de tão sem motivação que a série me deixava quando eu abria o Disney Plus e via que tinha um novo episódio. Teve vezes que eu deixei acumular uns 2, 3 episódios, como foi o caso do final da temporada. Eu já estava até sem vontade de continuar assistindo depois da frustrante primeira temporada. Pelo menos, nessa temporada, a Marvel foi mais esperta em aproveitar que o Matt Murdock não podia circular muito por Nova York, em plena vista. E pudemos ver mais o Demolidor em ação, coisa que foi motivo de muita reclamação entre os fãs na temporada anterior. Então não dá para dizer que foi uma temporada tão chata por esse motivo. Até porque eu acho que o problema nem foi a questão de esticar a duração da história do Demolidor em mais temporadas, mas insistir em continuar contando essa história iniciada pela Netflix em forma de série. Cada vez que eu vou pensando em Demolidor Renascido como um todo, e não só por essa temporada, eu fico pensando, será que não era melhor ter feito um filme? Uma trilogia, no caso? Já que a terceira temporada já está sendo gravada? Porque são tantos personagens que, na teoria, só estão ali para dar mais estofa à história, mas que, na prática, ninguém se importa, que no final, cada episódio deixa uma sensação de tédio e zero hype pelo episódio seguinte. E eu consigo listar fácil todos esses personagens e os seus problemas. A Heather ficou esquecidíssima no churrasco, sendo lembrada de vez em quando como se a Marvel fizesse um banho-maria muito do ruim com ela, nos preparando para transformá-la na musa, que só vai agir assim na próxima temporada. Mas pelo menos foi uma decisão acertada, do que como foi com o Music, que foi jogado na série do nada nos 3 últimos episódios da primeira temporada. Até a crise de ciúme dela parece forçado só para deixar a Heather mais maluca em prol de levá-la para essa escuridão. Aliás, ela até começa a criar uma conexão com o Bucky, mas até nisso a série não dá satisfação ao público se ele morreu mesmo ou não. Provavelmente não, porque a Vanessa morre pelas mãos do mercenário, mas ele que levou um tiro na barriga no lugar do Fisk e ficou sangrando durante toda a invasão do tribunal, não morre. Critério zero para Marvel. A amiga advogada do Matt não mostra para que ela está ali. Ela não tem uma trama própria. Ela perde o caso do espadachim, inclusive só serviu para ajudar o Demolidor a descobrir o cárcere dos prisioneiros da força-tarefa do Rei do Crime, e ela não consegue ser eficaz para defender a Karen Page só porque o Matt precisava aparecer para salvar o dia. E é uma pena, porque ela merecia um momento de destaque positivo no tribunal para mostrar por que o Matt escolheu ela como parceira para o seu novo escritório de advocacia, depois do fim da Nelson, Murdock e Page. Mas só faz ela se tornar uma personagem que ninguém se importa. Com a Bibi Urt, o roteiro até sabia o que queria fazer, mas era uma coisa que só teria função no final da temporada, com aquela revelação bem paia, por sinal, porque estava na cara que era ela quem estava por trás dos vídeos com o Fisk falso. Só que, enquanto esse momento não chega, o roteiro continua a dinâmica entre ela e o gordinho que trabalha para o Fisk, que eu nem decorei o nome. Mas a gente percebe que é uma tentativa falha quando ele morre e a gente não sente nada, porque, de novo, são 2 personagens que ninguém se importa. Mas nesse caso, porque parece mais que eles fazem parte de uma trama paralela sem muita importância. Sem contar os episódios fillers,
Na primeira temporada, foi aquele episódio do assalto ao banco com o pai da Kamala, só para deixar o Demolidor mais conectado ao MCU no geral. E agora, nessa segunda temporada, foi o episódio da Bota dos que não foram. No caso, a Vanessa, que a gente já sabia que ia morrer. Mas a série quis esticar a esperança do Fisk e nos enrolar de brinde, com a desculpa do retorno do Fog em flashback, e reforçar o caminho de redenção que a série estava planejando para o Mercenário, que é o personagem que ganha mais destaque fora o herói e o vilão. Primeiro porque a série não tem tantos personagens no elenco principal para serem desenvolvidos, o que acaba nos trazendo para esse problema de darem um arco narrativo para o Mercenário de redenção. Eu sei que não é bem essa palavra, mas é a melhor que eu pude arranjar para descrever a atitude do Poindexter durante a temporada. E isso já diz muita coisa sobre a forçação de barra que a série precisou fazer com o Demolidor salvando o Mercenário a ponto de gastar um episódio inteiro com isso e fazê-lo aguentar as consequências dessa burrice pelo resto da temporada. E segundo que a Marvel adora transformar um vilão num anti-herói, e existe uma grande diferença entre os dois. Por exemplo, o Wolverine e a Helena são anti-heróis. Isso começou lá atrás com Loki, e depois a Marvel desembestou geral, igual a Disney com os live actions dos seus clássicos filmes animados, tentando fazer a gente gostar dos vilões pelo motivo errado, por ser um vilão marcante e não um vilão legal redimido. E agora, numa possível intenção de juntá-lo aos Thunderbolts ou aos Vingadores Sombrios, vai saber, graças à presença do nosso eterno Salsicha, que eu ainda quero saber qual era a função dele na série. A Marvel vai fazer isso de novo com um mercenário que rouba a cena sempre que pode, quando aparece. E não porque ele é um vilão redimido, mas porque as sequências que a série entrega para ele são ótimas. Desde a cena do dente quebrado até a cena da cafeteria. Mas o que nós não podemos esquecer é que ele matou o Fog, a mão da Vanessa. E isso não tem perdão, porque qualquer que seja o motivo. E ainda tem a Karen Page, que só serviu para ser o interesse amoroso barra sidekick do Demolidor. Além de ter uma leve desavença com o mercenário, para no final ser pega pela força-tarefa do Fisk e assim fazer o Matt voltar para o tribunal. E quanto ao Demolidor e o Wilson Fisk, eles são espelhos dessa vontade de esticar a série e sofrem as consequências disso. Para o Fisk, um momento claro disso é aquela luta entre ele e o Demolidor depois da morte da Vanessa, que é só mais um confronto entre eles que não tem um pingo de peso. E para o Matt, é aquele momento vergonhoso de fazer o rei do crime aceitar o acordo e ficar exilado só para ter uma terceira temporada ainda com o Fisk. Como eu queria aquele linchamento! E seria um baita final para mostrar que ele não é tão imponente assim, ainda mais pela composição da cena. Se mantivessem só a questão do navio, que acaba sendo o que realmente importa no final da temporada, principalmente por causa da cena à la Tony Stark do Matt Murdock, o esconde-esconde do Demolidor, o embate entre ele e o Rei do Crime, e a rixa entre ele e os vigilantes, com a Jessica Jones, que junto daquele policial aposentado amigo do Matt, são os únicos personagens do elenco de apoio que se salvam, mas teria que botar o Luke Cage e o Punho de Ferro junto, a segunda temporada daria um ótimo filme. E provavelmente mais barato que muito filme ruim da Marvel nos últimos anos. Bom, mas foi isso que eu achei sobre a segunda temporada de Demolidor Renascido. Mas me digam agora o que vocês acharam. Comentem, curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo e se inscrevam aqui no Pérola Nerd para mais opiniões de filmes e séries e quaisquer outras coisas que eu quiser abordar sobre a cultura pop. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!